Olá, queridos alunos do sexto ano. Estamos iniciando mais uma aula do Contraturno Digital. Eu sou a professora Juliana, do componente de Geografia, e estarei com vocês ao longo desta aula. Neste momento, a gente vai verificar o número e o título da aula de hoje. Estamos na aula de número 41, que tem como título Ali tem máquinas, aqui tem seres humanos. E vamos verificar agora o nosso objeto de conhecimento, que é Sistemas Agrícolas Intensivo e Extensivo, Atividades Agrícolas de Jardinagem, Itinerante, Plantation, Familiar, de Subsistência e Técnicas de Terraceamento. Vamos lá dar início à nossa aula. Ao longo do tempo, por meio de diferentes técnicas de produção, os agricultores desenvolveram várias formas de exercer as atividades agrícolas. A gente vai verificar que cada forma de sistema agrícola vai depender de fatores diferentes para que a gente possa determinar. O primeiro deles é esse que aparece aqui, a disponibilidade de capital que o agricultor tem, ou seja, quanto dinheiro esse agricultor tem para poder aplicar, investir em máquinas, em equipamentos, em insumos, em trabalhadores rurais, ok? O segundo critério que a gente vai utilizar para poder diferenciar é o tamanho dessa propriedade. Essa propriedade é uma pequena, é média ou é uma grande extensão de terra? E isso vai também diferenciar os sistemas agrícolas. Por fim, o terceiro critério para diferenciar os sistemas agrícolas vai envolver o destino dessa produção. Tudo aquilo que se produz naquela propriedade rural, ela se destina ao mercado local? Ela vai para o mercado regional? Ou ainda ela procura a produção externa, ou seja, colocar toda a sua produção para exportação, ok? Com base nesses critérios, a gente consegue dividir os sistemas agrícolas em dois, na agricultura intensiva e na agricultura extensiva. Na agricultura intensiva, como a gente está analisando aqui, a terra ela é explorada com o uso de muita tecnologia devido à alta disponibilidade de capital do agricultor. Isso faz com que essa fazenda, essa propriedade rural, obtenha uma alta produtividade. Algumas das características e dos elementos que vão ser presentes dentro da agricultura intensiva é devido à tecnologia. Então, equipamentos modernos serão utilizados. Então, tratores, colheitadeiras, as sementes serão selecionadas para uma melhor produtividade, sistemas de armazenamento desses produtos serão colocados em prática e até mesmo a gente verifica a presença dos agrotóxicos, dos insumos presentes na plantação. Outra característica que a gente analisa da agricultura intensiva é que com toda essa estrutura, o principal objetivo vai ser a produção voltada para o mercado externo, ou seja, para a exportação dessa produção. E qual é o objetivo principal? Porque quanto maior essa exportação, maior a produção, é maior também o retorno financeiro para o agricultor, para o proprietário daquela terra. Enquanto a gente verifica agora, na agricultura extensiva, ela vai ser diferente. Enquanto na intensiva tem o uso em excesso da tecnologia, aqui, devido à pouca disponibilidade do capital desse agricultor, a tecnologia não se faz presente. Então, vai ser maior o número de pessoas dentro deste campo. Por quê? Já que não tem capital, não tem investimento em tecnologia, então a produtividade também acaba sendo menor. Alguma característica principal desse sistema a gente verifica aqui. A gente vai verificar que ainda no sistema extensivo se faz o uso da força animal dentro do campo. Então, o arado de tração animal vai ser presente, assim como algumas enxadas, as enfoices, o material mais rústico e técnicas mais rústicas também serão colocadas em prática. Esse sistema ainda é colocado em prática em regiões de desenvolvimento mais baixo que a gente pode encontrar na África e até mesmo na América Latina. Outra característica da agricultura extensiva é que ela vai principalmente visar o abastecimento do mercado local, diferente da intensiva que visava a exportação.
Dentro dos sistemas agrícolas vão existir diferentes modos de produção. A primeira que a gente verifica é a agricultura de subsistência, que ela visa atender às necessidades básicas dos agricultores para o seu consumo e de suas famílias. Ela ainda é colocada em prática em regiões mais pobres, tanto da África como da América Latina. Também a gente verifica que, devido à falta de disponibilidade de capital dos agricultores, ela vai ser colocada em prática em pequenas ou médias propriedades. O segundo modo de produção que a gente verifica é a agricultura itinerante. E a gente vai verificar que ela não é assim tão sustentável. O que acontece? O agricultor com seus familiares vão a uma determinada área, uma determinada propriedade e vão realizar a limpeza daquele terreno. Com essa limpeza, a queimada geralmente é que é colocada em prática. A queimada ela retira a fertilidade do solo. Então, depois de algum tempo, aquele solo vai esgotar a sua fertilidade e eles vão para uma nova área. É justamente daí, desse mudar de área, esse ciclo que vai se repetindo, é que vem o nome itinerante. Outro modo de produção é a agricultura de jardinagem, que utiliza técnicas de irrigação e adubação somados a cuidados especiais com o solo e também com os vegetais, que faz com que haja uma boa produtividade. A agricultura de jardinagem geralmente vai ser colocada em prática em pequenas e médias propriedades. No entanto, vai demandar o emprego de grande quantidade de mão de obra. Dentro da técnica da jardinagem, a gente fala um pouquinho sobre o terraceamento, que é justamente a construção desses degraus, que vai ser necessário devido à adaptação que esse relevo possui. Na Ásia, onde ela é colocada em prática principalmente, devido ao seu relevo mais íngreme, são construídos então esses degraus. E justamente a construção desses degraus próximo às encostas dos rios, dos morros, é que vai ser chamado de terraceamento. Então, em regiões íngremes, com o intuito de diminuir a força da água das chuvas e diminuir também a degradação do solo pela erosão, é construído esses degraus. Para compreender melhor a importância da técnica do terraceamento, vamos observar esta animação. Nesse morro, de que forma a água ela correrá com maior força e velocidade? Seria nessa superfície plana ou seria numa superfície em forma de degraus? Que é mais ou menos como funciona a técnica do terraceamento. Então, da mesma forma, ela vai procurar diminuir a força da água da chuva, as águas pluviais, a fim de conter as erosões hídricas. Essa técnica é aplicada ao parcelar uma área inclinada em várias rampas, como a gente observa na animação. Então, com isso, a água das chuvas elas vão escoar superficialmente, vão perdendo a sua força, removendo menos sedimentos do solo e causando um menor impacto. O último modo de produção da nossa aula vai ser a agricultura de plantation, que é um tipo de produção agrícola centrada na produção em larga escala. Será utilizado uma grande porção de terra, que são os chamados latifúndios, e nesses latifúndios será cultivado um único produto, que nós vamos chamar de monocultura, e ainda utilizará grande quantidade de trabalhadores rurais. Então, as principais características do plantation porções grandes de terra, os latifúndios, muitos trabalhadores, a monocultura e a produção em larga escala voltada para a exportação. Quem trouxe esse modelo de produção aqui para o continente americano foram os europeus, lá durante o período de colonização desse continente. E o principal objetivo do plantation desse período era abastecer a Europa com produtos tropicais. Então, aqui se cultivava os nossos produtos tropicais e essa produção toda era destinada à Europa. A gente pode citar como exemplo o nosso país, o Brasil, que sofreu dos portugueses a colonização, que trouxeram para cá o cultivo da cana-de-açúcar, começando lá pelo nordeste do nosso país, que foi colocado, então, as capitanias hereditárias, colocando em prática o cultivo da cana-de-açúcar em grande extensão do nosso território. Finalizamos aqui essa exposição de conteúdos e vamos agora para o nosso aplicando. O nosso aplicando traz uma questão do site Brasil Escola.
E o comando da questão diz que vai ser aplicado algo sobre as agriculturas extensivas e intensiva, e nós vamos então julgar essas afirmações em verdadeiras ou falsas. A primeira delas diz que a agricultura intensiva é uma modalidade agrícola que se caracteriza pelo pouco uso de insumos e de tecnologias. Já a agricultura extensiva utiliza bastante tecnologia e mão de obra qualificada. Nesse caso aí, essa informação está incorreta, porque vai ser o contrário. É a agricultura extensiva que é caracterizada pelo pouco emprego da tecnologia e de insumos, portanto, ela é considerada mais rudimentar, enquanto na agricultura intensiva há o uso intenso de tecnologias e também a presença da mão de obra qualificada. A afirmação número 2 diz que a agricultura extensiva utiliza técnicas rudimentares, portanto, a preparação do solo é feita de maneira rudimentar. A afirmação 3 diz que a agricultura intensiva caracteriza-se pelo pouco uso de insumos que vão, então, auxiliar no aumento da produtividade. Então, a gente considera a número 2 verdadeira, enquanto a número 3 está falsa. Isso porque realmente a agricultura extensiva é que se caracteriza pelo pouco emprego de insumos e tecnologias, portanto, as técnicas empregadas são mais rudimentares. A afirmação 3 está falsa porque seria a agricultura extensiva, né, que vai fazer pouco uso dessa tecnologia, dos insumos. E realmente é a presença dos insumos que garante aí maior, e dos equipamentos que vão garantir uma maior produtividade. E a nossa quarta afirmação diz que na agricultura extensiva é bastante comum a seleção de sementes, buscando sempre as que são imunes a pragas. Esse processo de seleção de sementes não vai ocorrer na extensiva, e sim na intensiva. Por isso que nós consideramos a afirmação 4 falsa. Nós temos, então, 3 afirmações falsas e apenas a questão número 2, a afirmação número 2 como verdadeira. Portanto, a única alternativa que corresponde à nossa sequência é a letra B, falso, verdadeiro, falso, falso. Como a gente pode analisar novamente aqui, que a número 1 foi considerada falsa, a número 2 a gente considerou verdadeira, a 3 nós colocamos ela como falsa e a número 4 também foi considerada falsa. Então, vamos lá ao nosso comentário, que a gente caracteriza a agricultura extensiva agora. É caracterizada geralmente pelo uso de técnicas rudimentares ou tradicionais na produção, com predomínio da mão de obra humana. Há uma baixa mecanização e também há um baixo rendimento em comparação à agricultura intensiva. Essa já vai utilizar máquinas, fertilizantes, sistema de irrigação, diversas técnicas e equipamentos mais modernos. Isso faz com que haja uma maior produtividade e também há a substituição da força humana, ou seja, a mão de obra humana é deixada de lado em maior número para que se empregue, então, a tecnologia. Portanto, há a presença mais marcante do maquinário. Finalizamos, então, aqui o aplicando e vamos lá para as nossas considerações finais. Em nossa aula, nós abordamos o tema sistemas agrícolas e nós vamos ter, então, 3 fatores que vão diferenciar quais são esses sistemas. O primeiro deles é a disponibilidade de capital, ou seja, de dinheiro que o agricultor possui para investimentos em máquinas, em insumos, em geral. O segundo é o tamanho da propriedade. Ela é pequena, ela é média, ela é uma grande propriedade rural. E o terceiro fator é o destino da produção. Então, aquela propriedade rural, a sua produção vai para o mercado interno, local, regional, nacional, ou ainda ela atende o mercado internacional? Então, ela é voltada para o mercado externo. Nós dividimos, então, em 2 principais sistemas. Na agricultura intensiva, que vai ser caracterizado principalmente pelo emprego de tecnologias, e de alto uso dessa tecnologia, por consequência, a alta produtividade. A produção vai ocorrer em larga escala e essa produção também será voltada para o mercado externo, ok? Na seguinte, a gente estudou sobre agricultura extensiva. Ela vai haver um menor investimento em tecnologia, a sua produtividade também acaba sendo menor do que a intensiva e a produção acaba atendendo ao mercado interno.
Nós verificamos também que vão existir outros modos de produção na atividades agrícolas, como a agricultura de subsistência, a agricultura itinerante, a agricultura de jardinagem e dentro dela a técnica de terraceamento e, por fim, a agricultura de plantation. Então, essa foi a nossa aula sobre sistemas e atividades agrícolas. Não esqueçam que vocês podem estar nos seguindo nas redes sociais, no canal do YouTube, @Contraturno Digital. Essa foi a nossa aula do Contraturno e eu espero encontrar vocês numa próxima. Tchau, tchau!